Dificuldade de acesso ao crédito inviabiliza investimentos na rede hoteleira. Este é o tema da nossa entrevista com Enrico Fermi Torquato, presidente da Associação Brasileira e Indústria de Hotéis. Presidente, seja bem-vindo ao Bom Dia Brasil, à Revista Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Estarei à sua disposição aqui para falar sobre esse impasse aí, né? Do crédito inacessível que tem hoje no país, né? Pois bem, presidente, no momento em que se antecede grandes eventos em nosso país, essa nos parece ser uma notícia não muito agradável para a rede hoteleira. Não tenha dúvida, Miguelzinho. O que acontece hoje é o seguinte: você tem diversas linhas de crédito que o governo federal, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, coloca à disposição, os bancos regionais, mas ela está inacessível, né, em função das exigências, em função da grande burocracia, porque, por exemplo, o Procopa, que é um programa de crédito do BNDES, né, para alavancar investimentos que visam incrementar a rede hoteleira para a Copa de 2014. Ele foi colocado 1 milhão à disposição, R$1 bilhão à disposição, depois foi acrescido mais outro bilhão, ou seja, 2 bilhões. Desses só foi emprestado 235 milhões, dos quais 180 para uma única empresa. Ou seja, por que o pequeno hoteleiro, por que o pequeno empresário não tem acesso a esse crédito? Por que viabiliza esse acesso? Por que não estão indo buscar esse crédito? Em função das garantias, né, e da burocracia exigida. Para você pegar hoje 1 milhão, né, no BNDES, desse recurso, você tem que dar 1 milhão e 300 mil de garantia, ou seja, você tem que ter 1 milhão e 300 mil de escritura de imóveis, garantias reais, né, para poder pegar 1 milhão, ou seja, quem tem 1 milhão e 300 de garantias reais não precisaria buscar 1 milhão e 300, né, no banco. Então, isso dificulta e muito o acesso ao crédito, e está acontecendo também essa mesma garantia exorbitante, também com o recurso dos fundos constitucionais, né? O que vem a ser os fundos constitucionais, até para esclarecer para o seu ouvinte, né? A Constituição de 1988, ela fez 3 fundos constitucionais: o Fundo Constitucional do Norte, o do Nordeste e o do Centro-Oeste. São recursos que servem de motivação, de facilitadores para desenvolver as diferenças regionais dessas 3 regiões, né, que estão se desenvolvendo, e para que não houvesse uma migração dessa mão de obra local para o sudeste e sul do país, enfim, para que alavancasse investimentos nessas regiões, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e que se visse de motivador, mas os recursos desses fundos também estão sendo cobrados 130% de garantia real. Então essa é a nossa realidade, é o nosso cenário hoje, e a gente vê aí com preocupação nesse sentido, né? Certo. Atualmente, para que a gente possa também situar os nossos ouvintes, qual é a realidade do sistema hoteleiro em nosso país? São quantas unidades, incluindo aí pousadas, hotéis e resorts? Olha, nós temos 25.500 meios de hospedagem, ou seja, o que é que vem a ser o meio de hospedagem? Desde pousada até resorts, né? Sim. Você tem 25.500 meios de hospedagem. Desses 25.500 meios de hospedagem, 93% dessa hotelaria são hotéis independentes, ou seja, hotéis que não pertencem a nenhuma rede, seja ela nacional ou internacional, e 72%, a grande maioria dessa hotelaria, são hotéis de pequeno porte, ou seja, hotéis até de 50 apartamentos, né? E um complicador, Miguelzinho, é o seguinte, é que quem alavanca destino, certo? Quem promove destino, quem tira o destino, coloca o destino numa visibilidade maior, são os hotéis de pequeno porte, são esses hotéis pequenos, que na maioria das vezes são executados por empresários locais, por comerciantes locais, por construtores locais, né, que acreditam no potencial de uma região e ali investem seus recursos, seus ganhos, muitas vezes oriundos de outras atividades, e investem naquele local. Daí aquele local se projeta e chega às grandes redes, ou seja, porque as redes ela só chega no destino quando o destino está consolidado, ou seja, ele vem trazendo benefícios também às redes. Não é que ela não venha só para comer o filé, não. Ela vem trazendo benefícios, ela vem trazendo melhoria na qualidade da mão de obra, ela vem trazendo aumento na arrecadação de tributos, enfim. Ela vem contribuir para a alavancagem, para o desenvolvimento, para a consolidação do destino. Agora, para a alavancagem, quem alavanca são os hotéis de pequeno porte, que essa é a nossa preocupação. O crédito está inacessível, né, em função do que foi dito aqui. Entendeu? Qual é o processo? E existe essa preocupação nossa em função de se frear
esse crescimento, esse desenvolvimento de vários polos do país, né? Ou seja, a exigência de 130% de garantia para obtenção de empréstimos, como o senhor nos colocou, inviabiliza o acesso ao crédito justamente a essa parcela do setor, como o senhor destacou, a que mais necessita de incentivos financeiros, até porque uma boa parcela são hotéis de pequeno porte e, se observar, talvez não tenha nem isso como patrimônio. Não tem nem dúvida. Essa preocupação nossa, eu quero salientar, o governo federal tem acenado na melhoria da competitividade do nosso setor, né? Nós fomos inseridos, o setor hoteleiro foi inserido no Plano Brasil Maior, da presidenta Dilma, e nós levamos essa preocupação que nós estamos colocando aqui agora para a ministra Gleisi, que é a ministra da Casa Civil, por 2 oportunidades no ano passado, onde ela se mostrou à disposição. Agora, nós entendemos o seguinte, e temos essa sensibilidade. Os bancos, pela política deles, eles não vão abrir mão disso, viu, Legalzinho? Isso é importante que se diga, porque é uma posição muito confortável, ou seja, com 130% de garantia, o banco não tem nem que não tem setor de análise, nem tem que ter setor de fiscalização, porque você vai analisar o quê? Com 130% de garantia, né? Se tem risco, se não tem esse investimento, ou seja, você está muito garantido. Então, nós atentamos com detalhe o seguinte: se não for uma política de governo, ou que o governo federal interceda nessa política, certo? Que crie uma política própria de desenvolvimento e de alavancagem de novos destinos, de consolidação de novos destinos, a gente acha que os bancos não vão sair dessa zona de conforto, porque realmente é muito confortável para o banco cobrar 130% de garantia, e eu vou dizer a você, é o único caso no mundo, viu, Miguelzinho, que tem essa exorbitância de cobrança de garantias, esse excesso de cobrança de garantias. Perfeito. Para reforçar, então, qual seria o anseio neste momento de toda a rede hoteleira? Que voltasse a garantia evolutiva, né? O que é que vinha a ser a garantia evolutiva, Miguelzinho? Eu faço uma proposta, eu apresento um projeto ao banco, certo? Aonde eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, certo? Que aquele terreno tem um valor valorado dentro do projeto. Eu apresento o empréstimo ao banco, o banco me financia 80% desse empreendimento, me faz com que eu bote logo meus 20% e mais esse terreno, né? E aí a liberação do banco, o banco libera a primeira parcela, verifica a execução da primeira parcela, ótimo, libera a segunda parcela, ou seja, o nome da garantia, garantia evolutiva, porque o banco vai fiscalizando a sua evolução, né? O banco é parceiro no investimento, o banco é solidário, né? Aí sim tem que ter o setor de fiscalização, tem que ter o setor, né, de acompanhamento e de análise, inclusive, se esse investimento é bom ou não é, porque o banco é cúmplice, é partícipe desse projeto, né? Então, o que nós pedimos é a volta da garantia evolutiva, né? Porque essa sim, você financia, o banco financia 80%, faz com que o solicitante do empréstimo, ele coloca primeiro os 20% dele, mais a área que ele colocou, mais o terreno dele, e aí o banco vai liberando parcelas e vai fiscalizando aquela aplicação. Ao fim de toda a aplicação, você tem lá o hotel feito, o empreendimento feito, o restaurante feito, enfim, você tem executado todo o projeto e aí sim, essa garantia ela evoluiu, está lá a garantia feita, não precisa você dar uma garantia adicional do patrimônio de quem está solicitando, entendeu? Entendi. Então, nosso pleito é a solicitação do retorno imediato da garantia evolutiva, né? Que os bancos e os bancos do governo, eles voltem a aceitar a garantia evolutiva. Presidente, este assunto, inclusive, será abordado no Congresso Nacional de Hotéis, que chega à sua 55ª edição. Vai sim, vai ser abordado. O 55º Conotel ele vai acontecer, Miguelzinho, de 25 a 27 agora de março. Vai ser lá em São Paulo, no Expo Transamérica. Né? Nós vamos ter lá bons palestrantes, o ex-ministro da Alfineto falando sobre macroeconomia, mostrando como é que está o país para o nosso setor. Nós vamos ter, no segundo dia, falando sobre os grandes eventos, os mega eventos, né, os legados, o que deixa de benefício antes, durante e depois do evento, enfim, bons profissionais da área, a nível nacional e a nível local. E vamos ter no terceiro dia o Stephen Kennedy, né, que é falando sobre o mercado, esse mercado consumidor crescente da classe C, da classe média brasileira, que 35 milhões de pessoas passaram a consumir turismo no país e mais 50 milhões de brasileiros vão consumir, vão entrar nessa base de consumo nesses próximos 10 anos. Então, queria convocar aqui a seus ouvintes, aos ouvintes da Rádio Nacional, para estarem presentes no 55º Conotel, né, que vai ser uma surpresa e com certeza vão sair de lá melhores.
A propósito, presidente, independente dessa questão de investimentos, né, essa falta de investimentos na rede hoteleira, como é que está a rede hoteleira para esses eventos que irão acontecer em nosso país, como a Copa das Confederações, como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas? A rede hoteleira está preparada para receber esse turista que vem, seja ele internacional, esse turista interno, né, que nós estamos recebendo. Eu estou aqui hoje em Belo Horizonte, nós estamos terminando com o Ministério do Turismo de fazer reuniões nas 6 cidades sedes das Copas das Confederações, né? Essa daqui é a penúltima, nós vamos finalizar em Salvador. E aí nós estamos conversando com a hotelaria está pronta, o Ministério está levando os projetos dele, né? E uma nova de falar do Ministério gerenciar uma política pública, ou seja, indo escutar o empresário, indo colocar seus projetos, mas também escutando a reivindicação do setor, né, nos que diz respeito à qualificação da mão de obra, enfim, aquilo que a gente pretende de grande legado, que fique de grande legado para as cidades sedes que vão receber agora, nesse primeiro momento, a Copa das Confederações e no segundo momento a Copa do Mundo 2014. Ou seja, dentro dessa realidade, né, a realidade apresentada neste momento pela rede hoteleira, os hóspedes podem ficar tranquilos que serão bem acolhidos. Serão muito bem acolhidos, com certeza, viu, mano? Legalzinho. E eu queria agradecer essa sua oportunidade aí, viu, de estar falando para seus ouvintes, esclarecendo e convocando, né, para entrar nessa discussão e nos apoiar. Maravilha. Apenas lembrando também que o site do 55º Conotel, que é o Congresso Nacional de Hotéis, lá você consegue mais informações, que é o www.conotel.com.br. Perfeito, presidente? Perfeito, Negazinho. Muito obrigado pelo espaço e estarei sempre à sua disposição. Tá certo. Obrigado, Henrique Torquato, presidente da Associação Brasileira Indústria de Hotéis.